Desde sempre treinando, terceiro ou quarto treino que eu tava fazendo, o goleiro faltou e eu fui no gol. Gostei pra caramba, já cheguei em casa, então, pai, eu preciso comprar uma luva, uma calça, e ele já, puta merda. que besteira que você fez, hein? Eu parei de jogar porque realmente a saúde mental não tava boa, tava num momento ali meio que sofrendo muito por conta do futebol. E chegou a ter algum acompanhamento nessa fase, assim, dessa transição? Um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa? Nenhum clube que eu passei teve um psicólogo, uma equipe de saúde mental pra cuidar. Se eu tivesse, talvez, o conhecimento que eu tenho hoje da importância da saúde mental, pode ser que minha carreira no futebol pudesse ter sido um pouquinho mais longa. Esse controle mental também, ele é fundamental, né? A saúde mental hoje, ela muda o teu destino no final. Totalmente. E não só no esporte também, mas assim, acho que na vida profissional, na vida pessoal, acho que a gente sempre tem que estar se descobrindo, né? Então tava sem o futebol, tava sem o esporte, nenhum tipo de esporte. Eu tava desempregado, eu tava duro, sem nada, gastando só com bebida, com rolês. E aí eu tinha o aplicativo Goleiro de Aluguel. Eu falei, pô, fui goleiro minha vida inteira. Caraca, né? Não é que isso me faz bem mesmo? Jogo mais, aí compro uma luva nova, voltei a viver isso pra mim. Tem pressão, tem cobrança. Já teve alguma situação assim da torcida adversária, ameaçar, alguma coisa assim? Tem bastante. Tem times que investem muito dinheiro. A partir do momento que você tá recebendo grana pra fazer alguma coisa, a galera vai se sentindo a obrigação de te cobrar. Às vezes a gente tá representando não só o time, mas toda a comunidade que torce pra aquele time. Então vai muito além do futebol. E tem uma pressão, pô. Às vezes muito mais do que na época de clube. Tem mais torcida, mais pressão, até mais dinheiro que entra. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente vai receber um amigo, paciente, que já tá a gente com bastante tempo, Eloy. A gente vai falar sobre a vida no futebol de várzea, sobre paixão, sacrifício e o amor pelo esporte, né, Eloy? Sejam bem-vindos a mais um episódio, vai ser um prazer receber você aqui hoje. Obrigado pelo convite, obrigado Giovanni, Danilão, parceiros de vida já, sou paciente aqui da Player há um tempinho, parceiro também dos meus camaradas aqui. Tô muito feliz com o convite e vamos fazer um episódio bem legal pra galera aí, contar bastante história. Não, e o homem tem muitas funções, né? Joga na linha, joga no gol. Modelo. Faz propaganda de cartão de crédito, faz propaganda de cabelo. Faz tudo, pô. Trabalha também, CLT não, mas PJ. Joga no time, que agora eu tô jogando no time com ele agora. A agenda tá cheia. Ele é banco ou não? Não. Titula? Sou gerente, fico no banco. Ele é o manager. Mas Eloy, vamos começar falando um pouquinho de quem é o Eloy, como começou a sua vida no esporte. Você quis ser atleta profissional, acabou que não dando, tomando outros rumos na vida. Hoje é atleta amador, joga no futebol de várzea. Mas fala um pouquinho do seu início da carreira, como que foi? Bom, começou aquele sonho de moleque, né? Acho que quase todo brasileiro tem essa vontade de jogar futebol quando é criança. O meu pai também já vinha do futebol. Ele teve que, na época, abrir mão do sonho dele pra trabalhar, então meio que ele foi junto comigo no meu desejo e desde sempre treinando. Comecei a princípio na linha, no Juventus da Moca ali. Escolinha mesmo. Por quê? Ah, nem lembro, era muito novinho. Foi meu primeiro contato com futebol de ali na ala, no alambrado. Mas foi tipo poucos treinos que eu fiz na linha. Foi o primeiro contato mesmo com futebol sem ser só brincadeirinha, né? Pra aprender um pouquinho os fundamentos básicos ali. E aí eu acho que no terceiro ou quarto treino que eu tava fazendo, o goleiro faltou e eu fui no gol. E fui bem, gostei pra caramba, já cheguei em casa, então, pai, eu preciso comprar uma luva, uma calça, e ele já, puta merda. que besteira que você fez, hein? E aí, desde então, passei a levar a sério jogar no gol. Isso é 2001, mais ou menos. E aí, em 2002, já comecei a jogar de fato. Então, joguei a federação pelo Juventus. A gente foi campeão da federação no futsal. E depois saltei pro campo, mas começou, acho que como todo moleque, né? Futsal, o primeiro contato na escola com os amigos. E aí quando eu falei, não, eu quero de fato fazer isso pra minha vida, como goleiro, que eu levei mais a sério e estamos aí até hoje jogando no gol. E aí, naquela época tinha aquela questão de estatura também? Ou não era tanto como era hoje? Como que era isso? Eu acho que no futsal nem tanto. No futsal não, né? Mas depois que eu migrei pro futebol de campo, aí já passou a ter mais. Eu até então achava que eu era alto, até você conhecer os mutantes que tem aí pelos clubes, mas tem bastante, sempre teve bastante isso. Aí tem aquelas táticas de faz alongamento pra crescer e estica aqui que ajuda a crescer, goleiro baixo não joga. Mas eu nunca fui também nem dos mais altos nem dos mais baixos, né? Eu fiquei ali no meio termo. A altura do Eloy hoje não atrapalha tanto na época. Na época não atrapalha. Quanto você tem de altura, Eloy? Tô com 8,6. 8,6?
Hoje já é considerado quase baixo, né? Pra uma base hoje, você vê os moleques aí tudo com 2 metros com 16 anos de idade. Então acho que hoje 1,86 já não é visto com tão bons olhos assim. Aí tem que ter outras habilidades, saber jogar com pé. Tem que se garantir em outros recursos. E eu trabalhei lá no Desportivo, e aí no Sub-15, até no máximo no Sub-17, às vezes tinha goleiro ali que não tava numa estatura muito elevada, mas eles tinham uma expectativa ali, os empresários, os treinadores, não, vamos dar oportunidade pra esse cara aí, porque esse cara vai crescer, não sei o quê, papapá. E aí eles falam até pra poder raio-x de punho, né? Uma coisa que é até legal a gente falar, porque raio-x de punho, na verdade, ele não serve como expectativa de saber o quanto que o atleta vai crescer. Existem fórmulas que a gente pode usar, né? Usando a altura do pai, a altura da mãe, para poder estimar a altura final de um atleta, mas raio-x de punho não. Raio-x de punho serve para poder saber se tem ali o espaço na zona de crescimento, que ele vai crescer ainda, que não ossificou totalmente, né? Mas não o quanto ele vai crescer. Você não consegue saber realmente até que altura ele vai crescer, mas ele consegue, através do raio-x, saber se ainda tem margem para crescer ou não. Se já estagnou, né? Entendeu? Estagnou, exatamente. Mas Eloy, continuando, você começou lá na Moca, foi desenvolvendo, até que ponto você chegou e que momento que você falou, putz, pra mim tá difícil? Cara, eu comecei lá e eu rodei bastante, hein? Rodei bastante. Naquela época, principalmente, eu acho que um bom empresário, não que hoje não faça diferença, mas para time pequeno tinha muito esquema de empresário. Eu acho que hoje o time pequeno também entendeu que futebol é retorno financeiro. Se ele fechar a porta para um moleque bom de bola e só ligar para empresário, não vai fechar a conta, não vai vender ninguém, não vai ter um retorno financeiro só dos esqueminhas de empresário. E eu sempre fui sozinho, nunca tive um apoio de um empresário, meu pai que fazia parte de agenciar minha carreira. E eu rodei muito, tive essa sorte de poder rodar muito, bastante experiência, conhecer gente de tudo que é lugar do país. Então foi da Moca e eu fui saltando do Juventus para Grêmio de Osasco, Votuporanguense, períodos curtos em cada clube, acabei não ficando muito tempo em nenhum desses que eu rodei. Uma barquinha também na Independente de Limeira, no Operário de Campo Grande, que era o projeto aqui em São Paulo na época. Foi do Sub-15 ao Sub-17 ali, eu rodei bastante, tentando ficar mais fixado num local. O Grêmio de Osasco foi onde tive mais margem para ficar muito tempo, mas tinha um treinador que acho que ele não ia muito com a minha cara, e era bem pesado o tratamento que ele tinha. Ele tinha o queridinho dele, que era o goleiro que já estava lá no clube há um bom tempo que ele levou, e chegou eu e um outro goleiro. Eu passei num teste lá no Grêmio de Osasco, onde o treinador de goleiro não estava. Quem me aprovou foi o treinador da linha, porque eu fui muito bem, e aí acho que também, de alguma maneira, incomodou ele ali. E a relação não era boa, tava fazendo mal pra mim mentalmente, todo dia pra Osasco de trem, não tinha alojamento, e ficava sendo xingado pelo cara. Aí eu resolvi por conta própria sair fora. Mas rodando bastante, só pra finalizar a parte da carreira, profissionalizei no Jacareí, pra jogar a Bzinha de São Paulo aqui. Me machuquei na pré-temporada, quebrei o punho. Nossa. Não tinha DM no clube, fiquei tratando aqui na minha casa mesmo, que na época eu tinha convênio. Não tinha player? Não tinha player, não conhecia esses dois fera aqui também. Não, nem nascido. Ô louco. Eu não sei se você se ofendeu ou me ofendeu agora. O Eloy é careca, o Daniel é careca, mas é por idade. Se eu não era nem nascido, então o cara é um ancião já. E também joguei o Mato Grossense pelo Sorriso. E aí depois, tava com 18 anos, eu tava com um contrato pra jogar, acho que a segunda divisão na época do Carioca, pelo Mantiqueira, com o contrato aqui em casa, e eu falei, acho que não dá mais pra mim não, já deu, tava morando mal, o salário não caía do clube, cada 2 meses não vinha o salário inteiro, baixo de arquibancada, a vigilância sanitária no último time que eu tava lá, que foi no Jacareí, baixou a vigilância sanitária da prefeitura, interditou o estádio, interditou o CT, ficou uma semana de indecisão, foi morar em outra cidade, numa cidade vizinha ali que era São José, e eu machucado ainda, eu falei, cara, não tô feliz, com 18 anos já, sem um time grande, a passagem pelo Palmeiras no Sub-17 acabou que não abriu outras portas para time grande, talvez eu, por não ter um empresário, também não consegui me vender muito bem. E aí eu falei, vou ir para um emprego normal, né? Como a gente fala, vou voltar a estudar. E deixei um pouquinho de lado a bola, fui estudar e trabalhar.
Legal. Mas rodei bastante, eu sou muito grato por ter... O Palmeiras, por exemplo, na base do Sub-17 foi uma realização incrível. Chegar pra treinar, entrar no... Aqui, eu pegava o metrô, descia aqui na Barra Funda, né? Que aqui pertinho, pra quem não sabe, né? O Allianz Parque tá ali, tá, galera? E eu chegava até o metrô, vinha andando até aqui, tinha o ônibus do clube, a gente subia no ônibus, ia até Guarulhos, que era o CT da base, né? Até hoje é o CT da base do Palmeiras lá. Aí chegava lá, você ia na rouparia, tinha o seu cestinho com o seu nome. E pensa, naquela época o Palmeiras não era o Palmeiras que é hoje, né? Naquela época o Palmeiras estava quebrado e mesmo assim a estrutura ali foi a melhor que eu tive na minha vida, melhor que no profissional inclusive. Então a cestinha com a minha luva, com a minha chuteira, com o meu shorts, uma calça, um moletom de treino, uma camisa manga curta, manga longa. E aí isso aí foi uma realização, né? Foi, eu como palmeirense estar lá foi uma realização. Por mesmo que durou acho que 4 meses, foram 4 meses que eu sou muito grato por ter vivido. Legal, Eloy. E assim, já entrando nesse ponto da transição, como que foi tanto a parte mental e você migrar para uma outra profissão, buscar uma outra profissão, talvez começar do zero, aceitar isso? Como foi para você? Certo, foi bastante difícil. Quando eu larguei, a princípio já, não, é isso que eu quero, não quero mais jogar bola. E aí parece que a gente, por jogador, assim, atleta, não tem a mesma infância, a mesma adolescência de que uma pessoa que está estudando, está na faculdade, que aproveita mais, tem mais essa possibilidade de sair com os amigos. A gente tinha que ficar concentrado, morava longe, meus amigos estavam aqui na cidade. Então, quando eu parei de jogar, parece que eu também quis aproveitar tudo isso que eu não pude viver antes. Então, consequentemente, comecei a sair mais, comecei a conhecer mais gente, umas menininhas, tomando mais cerveja do que o habitual. E a carreira é aquela coisa, o atleta, acho que quando ele para de jogar, é o primeiro luto da vida dele, né? O atleta, ele morre 2 vezes. Uma quando ele para de jogar e uma quando ele, de fato, vai descansar quando encerra a passagem. Então demorou um pouquinho pra eu entender, tipo, que eu poderia viver de outra coisa, que eu nasci pra fazer outra coisa também. Porque até então eu nasci pra jogar bola, nasci pra ser atleta, nasci pra viver do esporte, e aí mudar de profissão, ir pra comunicação, que era algo que eu gostava, mas no fundo demorou um pouquinho pra eu me sentir, tipo, ó, isso aqui, eu sou brabo nisso, eu sou bom nisso, igual quando eu entrava em campo, por exemplo, que eu tinha segurança do que eu ia fazer. Então demorou um pouquinho e, consequentemente, o futebol ficou um pouquinho de segundo plano. Que aí virou um trauma também totalmente relacionado à saúde mental. Então não foi na hora, parei de jogar profissional, fui pra várzea já. Foram alguns anos até eu conseguir enfrentar isso e falar, não, preciso jogar futebol de novo porque isso me faz bem. E já é um assunto bem resolvido agora, não é mais um assunto que me machuca. E assim, Eloy, quando você saiu do futebol, qual foi a profissão que você escolheu para poder seguir? Eu fui pra comunicação. Então comecei a cursar jornalismo, arrumei um emprego numa agência de publicidade. Meu primeiro emprego, assim, normal, vamos dizer, né? Eu era auxiliar de marketing, auxiliar de marketing. E eu era basicamente o Severino da agência, faz tudo. Faz tudo, né? Faz tudo. Se quiser pagar uma conta, vai ali também. Vai ali, vai ter que tirar foto de tal lugar, vai lá, vai lá, era tudo eu. E foram meus primeiros contatos com a comunicação. Não exatamente o que eu faço atualmente, né? Hoje já é um pouquinho mais, é isso que eu faço, mas naquela época foi para conhecer um pouquinho mais. E também a pressão dos pais, né? Acho que tinha um receio principalmente do meu pai, tipo assim, parou de jogar bola, mas não vai ser vagabundo. Não vai ficar em casa não vai ficar coçando, vai arrumar um trabalho, já que você não quer mais jogar. Entendi. Então também tinha essa questão de mostrar que, ó, não parei de jogar porque eu não quero nada com nada. Eu parei de jogar porque realmente a saúde mental não estava boa, estava no momento ali meio que sofrendo muito por conta do futebol. E fui para um outro caminho que até hoje estou nele. E chegou a ter algum acompanhamento nessa fase assim, dessa transição? Um psicólogo, um psiquiatra, alguma coisa? Nada. Não, Deus e acabou. Deus e acabou. Hoje ainda é um pouco de tabu, sim, né? Naquela época, então. Era mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Não tinha nos clubes. Nenhum clube que eu passei teve um psicólogo, uma equipe de saúde mental para cuidar. Também nessa transição, quando acabou tudo, ou então quando eu assinei o contrato profissional e quebrei meu punho e fiquei no DM, também não teve, morando mal. Então eu acho que é algo que faltou bastante. Se eu tivesse talvez o conhecimento que eu tenho hoje da importância da saúde mental, pode ser que minha carreira no futebol pudesse ter sido um pouquinho mais longa, ou então que essa transição tivesse sido mais tranquila, que eu já terminasse o futebol profissional e já isse pro amador, sem tanto tempo assim de ficar aéreo, assim, sem praticar. Porque desde um atleta amador até um atleta profissional, hoje o tratamento multidisciplinar, ele agrega muito, né? Eu acho que a troca de experiência, de ideias entre as áreas, entre próprios profissionais, discutindo o atleta,
vendo o que está acontecendo de errado, o que está acontecendo de certo, desde quando ele está tratando uma lesão ou quando ele está no ápice ali da performance. Esse controle mental também, ele é fundamental, né? Até porque hoje a gente tem também um profissional aqui, psicólogo, que trabalha aqui na clínica. Bruno, um abraço para ele, que ele trabalha inclusive no Juventus da Moca. A saúde mental hoje, ela muda o teu destino no final. Totalmente, né? Totalmente. E não só no esporte também, mas assim, acho que na vida profissional, na vida pessoal, acho que a gente sempre tem que estar se descobrindo, né? Com certeza. Com o tempo. Mas aí, Eloy, na hora que você começou a estar na comunicação, aí falou, putz, vou começar na várzea. Porque a várzea também, há uns anos atrás, não é o que é hoje, né? Hoje a gente sabe que tem atletas que vivem da várzea, tem atletas que não. Hoje tem time de várzea que tem estrutura melhor que time profissional. Que o time profissional, muito né? Melhor. Exatamente. Muito melhor. E como que foi, Eloy, esse início pra você na várzea? Cara, demorou um pouquinho pra ele acontecer. Essa várzea mesmo que que eu tô acostumado hoje, de competição, de times com investimento, cobrança. Então, depois que eu parei de jogar e fui trabalhar, eu jogava de vez em quando aquele futebolzinho com os amigos. Eu ia na linha sempre, fiquei um bom tempo sem jogar no gol, bons anos mesmo sem jogar no gol, sem querer saber de luva, que era de fato um assunto mal resolvido. Sim. Então ia brincar de vez em quando ali um mensalzinho com os amigos, ia ter um campeonatinho ali de society, a gente montava um time pra brincar, mas algo bem lazer mesmo. E aí eu fui voltar a jogar de fato com esse tesão de competir, que se move o atleta, né? Quem começou competindo, vocês que trabalham com futebol também, tem passagem em clube, vocês sabem bem que uma coisa é o esporte lazer, ele não traz a mesma sensação para quem competiu a vida inteira, não é o suficiente. Então sempre senti falta disso também. E com 28 anos, pra você ter ideia, eu parei com 18 no futebol, 18 para 19. E com 27, 28 anos que eu fui jogar na várzea, e totalmente por acaso, não foi um premeditado, tipo assim, vou pra várzea, pá, deu vontade. E quanto tempo, Eloy, que você já tá na várzea? Eu tô com 31 agora, desde os 28. Então, 5 anos. Tô indo pro 5º ano agora. E cada vez melhor, né? Conseguindo jogar copas mais importantes, aumentar o cachê também, o que pagam, mais reconhecimento também, tanto na várzea quanto na internet também, né? Que andam lado a lado. Mas demorou um bom tempo, foi um baque mesmo pra entender. E foi por acaso também, foi numa época... É curioso, né? A gente vai falar de saúde mental, vou dar um spoilerzinho aqui também. Eu ali dos 25 até os 27, eu acho que foi a época mais difícil psicologicamente da minha vida. Então tava sem o futebol, tava sem o esporte, nenhum tipo de esporte. Era a época também, logo pós-pandemia ali, pós-quarentena, que já ferrou a mente de muita gente. É verdade. Já deu um nó na cabeça de uma galera, a minha também bastante. Então foi uma época meio trevas ali que eu brinco com a minha namorada. Eu falei assim, nossa, aquela época eu tava nas trevas. Ainda bem que você não me conheceu naquela época. Então era tipo, bem perdido mesmo. Sem perspectiva, tava desempregado, comendo pão que o diabo amassou. E aí, por acaso, eu falei, preciso de um dinheiro pra pelo menos ter um dinheiro pra mim, pô. Uhum. Eu tava duro, sem nada, gastando só com bebida, com rolês, não queria saber de nada mesmo, tava numa fase bem ruim. E aí eu tinha o aplicativo Goleiro de Aluguel. Eu falei, pô, fui goleiro minha vida inteira, vou pelo menos ganhar um dinheirinho ali, pô, eu tô desempregado. E aí comecei a fazer uns joguinhos no Goleiro de Aluguel, fui um joguinho legal ali, um outro ruinzinho ali, mas aí eu fui lembrando que eu gostava de ser goleiro. Falei, caraca, não é que isso me faz bem mesmo? E aí fui fazendo um jogo mais, aí comprei uma luva nova, voltei a viver isso pra mim, né? Investir um material de treino, um material de jogo, e o dinheiro ia entrando, eu falei, cara, tá legal isso aí. E aí, por acaso, um dos jogos que eu fiz, um cara jogava lá em Diadema e comentou, cara, a gente precisa de um goleiro pra jogar a terceira lá de Diadema. E eu na época quase falei, puta, não quero, né? Tá de boa aqui só. Aí eu topei e aí desde então foi só ascendendo cada vez mais a carreira na várzea. E como que é a pressão, assim? Você que jogou no atleta profissional, hoje joga na várzea, tem pressão, tem cobrança? Como que funciona isso? Tem bastante. Tem times que investem muito dinheiro, né? Então, a galera... Você tá recebendo dinheiro. Então, a partir do momento que você tá recebendo grana pra fazer alguma coisa, a galera vai se sentir na obrigação de te cobrar. E pra mim, é óbvio, jogar bem todo jogo é impossível, ninguém consegue.
Mas o comprometimento de tipo, chegar bem no jogo, eu não vou antes do jogo tomar cerveja, eu não vou uma noite antes dormir mal, eu tento me cuidar para chegar lá bem, para conseguir mostrar que eu estou me dedicando. Aí a partida, a performance é a consequência dos treinos, do dia e tudo mais. Mas a pressão é forte, principalmente em time que investe muito dinheiro, porque às vezes a gente está representando não só o time, mas toda a comunidade que torce para aquele time. Então vai muito além do futebol ali só, tem torcida, tem muita gente envolvida e tem uma pressão. Às vezes muito mais do que na época de clube, tem mais torcida, mais pressão, até mais dinheiro que entra. Então é legal demais isso aí também. Já teve alguma situação assim da torcida adversária, ameaçar, alguma coisa assim? Sempre tem os gritos atrás, né? Ameaçar não. Só aquelas gritas assim, goleiro, vai te matar atrás do gol, mas até aí beleza. O que tem muito é os caras pegar no pé, né? Então... Cara, achei sensacional uma vez que o Eloy postou. Acho muito legal, esse cara. Vídeo. A torcida atrás cantando a música do Fred Mercury, cara. Tá do bigode dele. Cantando. Eu achei sensacional aquilo dali. Depois que eu fiz a defesa ainda, a torcida adversária. A torcida adversária. O cara bateu uma falta na gaveta, eu busquei, aí os caras, coragem. Aí começou puxou e veio todo o resto depois. I want to break free. E aí eu fico grandão, pô. Pra mim, eu fico grandão. Tá incentivando. Ainda mais que eu acertei, o foda é quando você erra e é zoado. Quando você acerta, os caras vêm pegar seu... Aí você fica grandão. Mas esse vídeo é bom. E onde você tá jogando hoje, Eloy? Como que é a rotina de treino, a rotina de jogo? Cara, hoje eu tô jogando em alguns times. Recentemente eu fiz um jogo por um time novo, que é o Nego Bill, ali da Moca. Foi no sábado agora, o primeiro jogo, peguei pênalti, fui bem pra caramba. Tem também lá em Diadema o Tremendão, o Independente, a Pioneer, eu joguei a última Pioneer pelo Produto do Morro, e esse ano eu tô fechado com o Sagas, que é da Zona Leste também, pra jogar a Copa Pioneer, que é como se fosse a Copa do Mundo da Várzea, né? O supra-sumo da Várzea. Então essa Quando Copa começa? vai começar em maio, se eu não me engano. E vocês estão treinando já? Ainda vai iniciar? Estamos fazendo alguns amistosos preparatórios, que os clubes em si não têm a rotina de treino do time, né? Até porque depende muito. Um trabalha, um mora em tal lugar, o outro às vezes vem de outra cidade. É difícil. Também o cara não vai ficar pagando pra você ir treinar, né? É um investimento alto e... Você só ganha no jogo. Amistoso você não ganha. Amistoso eu cobro também, mas eu peço às vezes um pouquinho menos. Entendi. Então pra fechar a Copa eu fecho um valor tal, é esse aqui, aí vai ter um amistoso, então, ajuda aí no transporte, um Uber e de volta e um almoço depois, algo mais, porque amistoso mesmo também não adianta eu querer colocar lá em cima, né? Até pros caras me conhecer. Mas essa Copa aí é o supra-sumo ali. E a rotina de treinos é bem por conta própria ali mesmo. Eu, por me considerar um atleta mesmo, amador, mas que quero performar e que cobro pelos jogos e quero estar cada vez mais Copas, então eu me dedico bastante. Sim. Então, rotina de treino. Tem o meu preparador físico, que é o Gustavo, que me dá uma moral gigantesca, faz os treinos... Um treino funcional, bom, Tudo. Alinhado, inclusive, com o levantamento que eu fiz aqui na Player. Então, os testes de força que a gente fez, eu já passei para ele, e ele faz um treino adaptado com esses testes de força para diminuir risco de lesão, para deixar menos assimétrica a musculatura. Fora isso, tem os trabalhos específicos de goleiro, que eu faço na JF, que é na Zona Leste, e também tem em Guarulhos, que são treinos específicos para goleiro, que é essencial, o goleiro tem que ter. Acho que qualquer atleta tem que ter o fundamento básico ali, né? Não adianta só fazer esteira ou só academia, se você não fizer o contato com a bola, o específico do seu esporte, tem que ter. Goleiro, então, nem se fala. Faço isso e os amistosos eu também levo como preparação. Então, desde amistosos menos intensos, como aquele que eu levei o Danilão para jogar, que era um time mais projeto social do que realmente para competir na várzea. É importante para mim também. Eu sempre levo assim, hoje é amistoso, então é treino para mim. Hoje é treino. Para ter esse contato com bola, para ganhar confiança. E eu faço dessa maneira. Então, academia, o específico de goleiro, e sempre que tem um amistoso, é o pensamento de vamos evoluir, vamos treinar, pegar confiança. Perfeito. Não, e a gente sabe, Eloy, já tá com você há um tempo que você se cuida, né? Sim. Eu acho que hoje também, independente se você é atleta ou não, o estilo de vida mais saudável, mais ativo, ele tá presente mais na sociedade. Todo mundo tem mais consciência de cuidar da parte física, né? E você faz tudo certo. Você fez a avaliação pré-participação que a gente fala no começo da temporada, fez a avaliação física com o Danilo. Danilo viu as simetrias que você tem, fez a avaliação de mobilidade, flexibilidade, já fez uma estratégia preventiva, passou comigo, não fez os exames ainda, né? Ainda não. Tá faltando fazer os exames, mas já tá com os pedidos aí. Tá passando com o Silvio, nutricionista, ajustando a alimentação, composição corporal, tá fazendo um tratamento com um psicólogo também, então eu acho que
você tem um time aí, os treinadores que você falou, você tem um time que tá alinhado para poder te dar, além de rendimento no esporte, também você tem uma boa qualidade de vida, né? Com certeza. Isso serve também, né, Eloy? Porque assim, muita gente pensa, tô jogando várzea, não preciso me cuidar. Cara, Precisa. você tem uma rotina de jogo, é pesado. É pesado. É pegado o jogo. Se você não fizer nada, você vai se machucar Vai. e não vai ter rendimento. Ou não vai jogar. Vai jogar. Vai ficar pra trás. Ou vai ficar pra trás. Então, se você quer, se você gosta e pensa em jogar várzea, tem que levar para um lado mais profissional também. Com certeza. Procurar se cuidar, procurar uma equipe multidisciplinar, ter um controle do sono, da alimentação, da hidratação. Então, essa somatória de fatores que fazem a diferença para você conseguir ter um bom desempenho, né? Totalmente. É porque ainda e tem aquele pensamento, é várzea, é profissional, só vale se for profissional. Sim. E não é. Não é, tanto é que tem vários jogadores profissionais que continuam a jogar na várzea. Exatamente. E ganham até mais às vezes, né? Até mais às vezes. Então tem um lado bem profissional da várzea, mas exigente também, né? Com certeza. E aquilo, independente do nível que você tá competindo, se você tá só pra se divertir no rachão com seus amigos, se você se lesionar, vai ser ruim de qualquer modo. Na várzea, quando eu me lesiono, é dinheiro que não entra no meu bolso, é peso que eu ganho, é ritmo de jogo que eu perco. E o cara que tem um rachão com os amigos, o tempo que ele perde é um esporte que ele não pratica. Às vezes o desafogo dele da semana do trabalho exaustivo é no futebolzinho com os amigos. Então, ficar sem, em qualquer cenário, não é bom. Se machucar nunca é bom. E você falou uma coisa que eu lembrei aqui, que aconteceu aí faz umas 6 semanas mais ou menos, que você teve uma lesão, né? E a jornada sua durante esse processo, né? Eu lembro que foi uma segunda-feira de manhã, a gente estava avaliando um paciente aqui, você chegou meio, até quase chorando, né? Desesperado. Desanimado. Falei, o que aconteceu lá e tal? Cara, eu fui bater na bola, não foi? Fui dar... Senti uma fisgada no joelho, eu acho que é menisco, já teve uma lesão de menisco. E aí passou, aí examinamos, fizemos ultrassom. A princípio falei, olha, Eloy, a princípio não é nada, fizemos testes, né, o exame clínico, a princípio não é lesão de menisco. Vamos te avaliando, né? E se necessário a gente pede faz uma ressonância, uma investigação um pouco melhor. Já iniciou o tratamento com o Danilo, cara, já começou a fortalecer, né? Muita gente acha que lesionou, tem que ficar parado, né? Esse é o maior erro que tem. Claro que, dependendo da lesão, sim, a gente pode ficar no repouso total, vamos dizer assim, mas é muito difícil. E o período geralmente muito curto. E o período muito curto, já tem que começar a ativação muscular. Então, aquele próprio dia, o Danilo fez uma massagem, fez uma liberação, fez até uma ativação aí muscular. E aí, o tempo foi passando, você foi dando feedback, foi melhorando, foi evoluindo. Até que, Eloy, tá sem dor, trotezinho. Sim. Tá sem dor, cara, teste, vai jogar a bola lá parado no gol. Lembra? Até você falou aí agora, um pouco antes. Cara, o goleiro perde tempo de bola, eu não posso perder. Já foi pegando e tal, e hoje já tá jogando de novo, né? Já voltei a jogar, e foi uma recuperação rápida, né? Foi uma recuperação rápida. Graças a vocês, aqui o trabalho que a gente fez na Player, porque foi o que você falou, na hora que eu machuquei o joelho, foi treino sozinho, não tinha ninguém fazendo contato comigo, era bola na área, eu e reposição ali no outro preparador que tava na ponta na ala esquerda. E sozinho deu estralo, e na hora eu lembrei da vez que, quando eu era lá novinho, com 17 anos, eu rompi o menisco do joelho direito, que foi a sensação parecida, então já bateu um desespero. Esse ano tá sendo importante pra mim, tô dando uma sequência boa, tá abrindo cada vez mais portas, meu segundo ano de Copa Pioneer, marcas conversando comigo, patrocínios, então tudo que não podia acontecer era eu ficar parado. Exatamente. E a recuperação foi muito rápida. Eu acho que quando eu percebi que não era sério, deu um alívio, aquele nervosismo, aquela ansiedade deu uma diminuída. Também porque vocês me deram essa acalmada, me deram esse autocontrole, né? Porque acho que a parte também da saúde não é só falar assim, tá bem, tá bom, massagem, choque. É também esse cuidado, né? Esse tato, tipo, calma, respira. Essa é a diferença de ser tratado como uma equipe multidisciplinar voltada para o esporte. Sim. Né? Porque se fosse para uma outra clínica, sei lá, mais convencional, talvez não, fica aí e não sei o que pode acontecer. Sim. A gente tem esse feeling diferente, né? Tem esse time diferente, já dá para fazer alguma coisa, já consegue fazer um gestual, já consegue mexer com bola. Então isso vai te dando confiança, vai te dando uma bagagem para você conseguir voltar bem, né? Com certeza. E você falou de marcas, né? Sim. Pensando nisso e em respeito também às marcas também que você tem a parceria,
você pode estar falando, caso você queira, quais marcas te acompanham, como é que faz também para poder te apoiar, para poder seguir junto com você novas marcas, contatos, essas coisas. E como que assim... Veio como a é que primeira surgiu? luva, o primeiro tênis. Como é que surgiu o negócio? Assim, eu tenho o sonho de ganhar um tênis também, velho. De ganhar um patrocínio. Como que foi isso aí? É muito louco, né? Eu brinco, o patrocínio chegou com 31 anos, quando eu não era mais jogador profissional, né? Quando a minha carreira de base profissional, eu sonhava com um patrocinador, nunca ganhei nada. Era no máximo o patrocínio ali que ajudava, né? Meu pai. E depois, com 31 anos que eu fechei meu primeiro contrato com a HO Soccer, inclusive um abraço pro pessoal da HO Soccer, que me apoia demais, manda luva, me dá moral ali, sempre resenhando comigo. Na parte também da lesão, o pessoal sempre perguntando como é que tá, precisa de alguma coisa. Então, brigadão, pessoal da HO Soccer. E tem cupom da HO Soccer. Quem for comprar luva nova aí, pode comprar a HO Soccer, cupom Eloy15, vai ganhar um desconto bem legal no site dos caras. E, cara, começou... Foi uma coisa que foi levando a outra, né? Eu comecei, como eu falei, a voltar a jogar por conta de grana, que eu tava no período ruim, o goleiro de aluguel. E aí eu fui, deixa eu brincar de gravar essas coisinhas aqui, né? Eu tava, um emprego que eu tive antes, foi meu primeiro contato com câmera, que até então eu tava na comunicação, mas só nos textinhos ali atrás do computador. E aí eu fiz um estágio um pouco tempo antes ali, com uns 20 anos mais ou menos, onde eu fui apresentador digital da marca ali, do lugar. Então fui começando a ter esse contato em filmar, em gravar. E era de futebol também, esse trabalho. E aí quando eu voltei a jogar, eu falei, cara, e se eu tentar trazer isso pra cá também, né? Gravar os negocinhos aqui. Goleiro eu fui a vida inteira, eu posso fazer um conteúdinho legal aqui, né? Mas sem grandes pretensões, mais como hobby, a princípio. Aí eu ia, levava um tripézinho pro jogo, nem era a câmera que eu tenho hoje, né? Quem assiste os vídeos sabe que a câmera fica dentro do gol. Era meu celular num tripézinho que eu deixava meio que no meio de campo ali assim, apontado pro meu gol. Então vinha os lances, esse lance, e aí foi crescendo aos pouquinhos. E aí investi numa câmera... Investi não, paguei 90 conto na primeira câmera. Nossa. Uma GoPro, que eu brinco que era da Shopee. Paguei 90 conto a câmerazinha, parecia aquelas TechPix, só tinha o formato de GoPro. Ficava dentro do gol, a imagem horrível. Nossa. Mas ela foi, acho que, uma das mais importantes. Original, sem garantia. Mas curiosamente eu acho que foi uma das mais importantes, porque ela que fez eu dar os próximos passos para aquela câmera. E aí eu gravando, foi... Aos pouquinhos eu pensando, tô crescendo. 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 15 mil seguidores. Aí, tá interessante isso tudo aqui, orgânico. Né? Tudo orgânico. Nunca gastei nenhum centavo com performance. Também não acho errado quem gasta, tá? Não digo isso pensando que assim, quem gasta tá errado. Não, eu tava duro. Sim, eu não tinha dinheiro pra gastar. Claro. Tava desempregado. E aí as coisas foram aos poucos aparecendo. Então... Eu mesmo no começo tentava contato com algumas marcas, geralmente eu era ignorado, porque ainda estava começando ali, e aos pouquinhos foi surgindo uma coisa ou outra. Se eu não me engano, a primeira marca que me mandou luva foi a Guardian, que é uma marca que acho que nem existe mais, era lá de BH, uma marca que o pessoal criou para tentar investir um pouquinho mais. E eu tive esse primeiro contato com eles mandaram para mim umas 3, 4 luvas, mas sem contrato ainda assinado. Tinha meu cupom também, essa maneira de parceria. E aí foram chegando outras com o tempo. Então passou essa Guardian, me deu uma moral. A Ultra Grip, que é uma marca de acessórios para goleiro. Então tem um sprayzinho, aquele sprayzinho de gripe para deixar mais cola na luva. Tem o conserta furo de bola, que você coloca ele dentro da bola furada e enche e bate umas vezes no chão. Aí conserta o furo, ela volta a ficar de boa, dá para encher. E aí foram chegando também, foi sempre assim, um contato vindo da marca. Acho que o que eu fui atrás nunca deu certo, curiosamente. Também, aí com o tempo fui conversando fichei com uma assessora, que era a Gabi, que a consequência foi conhecer o Esdras, que me apresentou pra vocês. Verdade. E foi muito louco isso, né? Porque por acaso eu fechei, a gente ficou pouquíssimo tempo com a Gabi, parece que foi pra isso mesmo que aconteceu. Que ela tava com outras prioridades e se mudou pra cidade dela lá em Porto Alegre. Então conheci o Edson, conheci vocês, eu nem era player ainda na época, vocês estavam em outro local. A gente começou essa parceria e desde então estamos aí firme e forte. E foi sempre chegando. Eu acho que também uma parceria foi levando a outra porque também sempre foi bem feito, né? Sim. Eu sempre quis trazer autoridade. Então vocês, por exemplo... Era a autoridade toda. Né? E a vida como é. A vida como é, cara. E eu também, eu não posso falar, como um fisioterapeuta, eu não posso chegar aqui e falar, galera, faça esse exercício aqui pra melhorar seu joelho, porque eu não sou formado nisso. Sim. Por mais que o Danilão falou pra mim, e eu só
tipo, eu não posso falar isso sem ter o profissional específico para isso. Eu não posso falar pro cara, essa minha lesão aqui foi isso por conta disso. Quem falou isso foi o médico, foi o Giovanni. Quem falou isso foi o fisioterapeuta. Na internet tem muito isso, o que mais tem, Na internet tem várias digitais influencers aí que chegam, passa um treino, passa uma dieta, enfim, e já deu várias complicações, assim, né, de pessoas passarem mal, se machucarem, de denúncia também por estar exercendo a profissão ilegalmente. Então tem que ter bastante cuidado, e isso a gente admira muito no Eloy, porque ele realmente busca a fonte correta, sim, passa a fonte, não, nada é dele, ele sempre repassa do que foi passado também para ele. Isso eu prezo demais essa qualidade na informação. Se for falar da profissão embaixo dos 3 pau, ali como goleiro, aí eu falo como especialista, sim, no assunto. Claro. Mas a partir do momento que a gente vai falar de um trabalho de prevenção de lesão, é o Danilão. Uma recuperação, uma identificação de uma lesão e os cuidados, é o Giovanni. Uma dieta, uma alimentação pré e pós-jogo, é com o Silvio. Então eu prezo demais. Inclusive também é curioso porque o Silvio, a ponte foi através do nosso contato que vocês acabaram conhecendo o Silvio. Verdade. Porque eu tinha já uma parceria com o Silvio antes de conhecer vocês. E na nossa primeira conversa já citamos que poderia acontecer também essa união ali e vocês estão juntos também. Pra mim é muito legal saber que 3 parceiros meus, 3 amigos meus estão trabalhando junto também. Perfeito. Bem legal. Porque essa comunicação entre a tua profissão na parte de marketing hoje, de parte de comunicação, com a parte do futebol de várzea, acaba que agrega outras pessoas ao seu redor, né? Inclusive, você recebe mensagem direto de jogador de várzea querendo seguir seus passos, sim, ou uma criança, um adulto, porque já chegou paciente por conta de você também, às vezes até um goleiro mais velho, um goleiro jovem. Pô, eu sigo o Eloy, vi lá que ele passa com você, então queria tratar sua lesão, queria fazer um tratamento. E você vira como se fosse uma referência também, né? Não só um influencer, mas uma referência, né? E como que é a galera chegando pra você? Cara, isso é o mais, acho que o mais difícil de associar, né? E gratificante também, né? Demais. Só que às vezes eu fico meio que sem saber lidar, tipo, principalmente quando é molecadinha, né? Caraca, você é meu ídolo, sou seu fã. A galera já pediu autógrafo? Já. Olha o Eloy, velho. Já pedi autógrafo. Eu vou te falar, dar autógrafo é massa. É da hora demais. Mas é que você já deu. Oxi, 11 anos Cantou. Artista, filho. Faz um take pra nós ao vivo, vai, Danilão. Baixa no YouTube. Uma palhinha. Boa. Como que é no YouTube? Fala aí, o link tá aqui YouTube. embaixo. O link tá na descrição. Tá na descrição. Nem queira ver, viu? Você achar que é outro Danilo. Metade do outro Danilo tá lá. Pior que o homem é sério, hein, velho. O cara tem a voz boa mesmo. Não, é muito louco isso aí. O tanto que o autógrafo, eu nem tenho autógrafo. Na hora ali eu penso em fazer uma... É um E, tá? Um E grandão. É um jeito ali na hora, porque eu na hora vamos sair de um nunca jeito. treinei muito não, pô. Tem uma história clássica, né? Que vai dar o autógrafo, acho que era o Romário, que assim, eu era o Washington, e falou, você pode ter apelido? Não, né? Não dá, é complicado, pô, isso aí. Não, e realmente é uma situação ali que é muito gratificante, mas na hora você fica meio... Tipo, caraca, eu entender que eu sou referência pra alguém. Eu falo, caraca, é muito louco pensar isso, né? Principalmente pra molecada. Tem goleiros mais velhos também. O que eu acho mais legal é que, principalmente dos mais velhos, essa parte, né? Que eles se identificaram muito com a questão de saúde mental. Eu já fiz alguns vídeos postando que eu tive uma crise de ansiedade durante o jogo, uma crise de pânico. Ou então eu sempre comento, sempre posto que eu tô fazendo terapia, incentivo a molecada e também os mais velhos a fazerem terapia. Então eu recebo muito esse tipo de mensagem dos mais velhos no caso, tipo, caraca, Eloy, eu tava sem jogar há mó tempão, pelos seus vídeos eu voltei a jogar. Ou então, caraca, eu sempre tive essas coisas no jogo, nunca entendi que era ansiedade e agora tô buscando ajuda pra voltar a jogar. Me inspiro muito em você, porque você não perdeu pra ansiedade, continua jogando. Então isso é muito legal porque se sente útil além de tudo, né? Você fala assim, cara, tô ajudando uma galera aí com um assunto que até então no futebol é tabu, né? Sim. Que ao mesmo tempo que comenta, essa galera manda mensagem elogiando, tem a galera que vai zoar. Tipo, como tudo, né? Goleiro com ansiedade, a bandeirinha do arco-íris lá, do movimento LGBT, tipo, insinuando que é coisa de viado ter crise de ansiedade. Sendo que, caraca, eu não sei de onde que o pessoal tira isso, né? Você vê aí jogador profissional, o Nilmar mesmo, que era um jogadorzaço, parou de jogar por conta de sanidade, de saúde mental. E Adriano Imperador? Adriano Imperador, o Alisson, que o Mike teve que ir lá pra impedir que ele fizesse uma besteira com a própria vida dele. Então é um assunto que tá presente. E não só também durante a carreira, mas depois. Exato. Depois, né? Principalmente, eu acho, depois. Você viu o Michael Phelps?
Cara, ele ficou numa depressão depois das Olimpíadas. Porque, cara, o cara nadou a vida inteira. Vai fazer o que depois, Vai né? fazer o que depois? É um desespero, pô. Desespero. Ele tem que aliviar, talvez, aquela liberação que o esporte te dá de energia, né? Aquele gasto de energético em alguma outra coisa. É daí que vem a bebida, vem as drogas, vem, que muito ex-jogador tem... Que foi aí onde eu parei de jogar, que eu entrei nessa de rolê, de bebida, de mulher. Foi, exatamente. Não foi uma carreira longa, mas foi. Contando base, tipo, foi um bom... Desde dos 9 anos de idade, jogando já com esse pensamento. Pra parar, por mais que profissionalmente não foi longa a carreira, durou uma temporada só, desde sempre, como eu conheço como gente na base, rotina de 2 períodos de treino e preparação. Então, pensa, eu gastava X energia com 2 períodos de treino. Parei de jogar, não fazia mais esporte. Essa coisa acumulada dentro do corpo é complicado, pô. Isso. É verdade. E Eloy, assim, pensando a partir de agora, né? Quais são os seus objetivos, sabe? O que você se vê fazendo? O que você quer atingir? Cara, eu quero poder jogar futebol até onde eu puder. Então, o mais velho possível jogando futebol, na várzea competindo, depois quando não der mais por conta da idade jogar com os amigos, mas eu quero ir o mais longe possível praticando esporte, fazendo o que eu gosto, correndo na rua, que também é um esporte que eu gosto bastante. E na parte de conteúdo, eu quero cada vez mais ser uma autoridade no assunto. Então, enquanto eu tô jogando, ser autoridade tanto como jogador como creator ali, passar uma ideia legal pra molecada. Não fazer pseudociência, não falar informação que não vem de um profissional especializado. Eu quero virar referência e poder ajudar a molecada também, inspirar de alguma maneira. O mínimo que eu tô inspirando alguém, pra mim já é muito satisfatório. Tem até o Rafa, que é um seguidor meu, ele pra mim é o meu principal seguidor ali, que me fez perceber, tipo, caraca, eu tô conversando com uma galera e tô ajudando uma galera, motivando de alguma maneira. Que ele também é goleiro, ele veio falar comigo, a mãe dele veio falar comigo, tipo, pelo Instagram, tipo, ô Eloy, eu sou a mãe do Rafa, ele é seguidor seu, ele é louco por você, vai ser aniversário dele, ele queria fazer um treino com você, ele pediu isso de aniversário. Aí eu na hora já falei, não, chama ele pra treinar lá com a gente. Ele foi, fez um treino com a gente, me aproximei dele, ele virou palmeirense até, ele era santista, acabou virando palmeirense e começou a treinar. Então hoje ele treina lá onde eu treino na JF, ele faz treino específico de goleiro, ele tá jogando na várzea, ele tá jogando nos timezinhos que ele tá correndo atrás, tá disputando o campeonato, tá crescendo. Me chamou pro aniversário dele. Olha. Fui pro aniversário dele, dei uma luva de presente pra ele. O primeiro pedaço do bolo de aniversário, ele me deu o primeiro pedaço. Eu fiquei super sem graça, até falei, caraca, acho que nem na minha casa eu ganhei o primeiro pedaço de bolo. E a mãe dele sempre fala pra mim, tipo, Eloy, você não tem noção do quanto você fez bem na vida do Rafa. Ele tinha dificuldade de socializar com os amiguinhos da idade dele, era muito tímido, às vezes não queria jogar por receio, porque algum dia alguém cornetou ele e afetava muito mentalmente ele. E hoje ele tá aí firme e forte, evoluindo pra caramba, evoluindo muito, muito, muito. E é muito louco, né? Pensar que eu participo dessa evolução dele de alguma maneira. O responsável é ele que tá evoluindo, ele que tá treinando. Mas saber que eu dei esse empurrãozinho aí pra ele... Faz toda a diferença. É legal demais, cara. E sem contar os outros que eu não conheço, né? Vira e mexe, chega a mensagem, tipo, você me inspirou a voltar, eu gosto dos seus vídeos por conta disso, voltei a treinar por conta disso. É muito satisfação, cara. É incrível, é incrível. Acho que isso aí vale mais do que qualquer coisa, no fim das contas. Isso aí você conseguiu sendo você mesmo, né, Eloy? Falando toda a dificuldade que você já teve, gravando seus treinos do jeito que procurando ajuda, procurando referência. Eu acho que esse o caminho, cara. Você tá no caminho certo e pode contar com a gente aí nessa jornada sua no esporte, né? Eu acho que acima de tudo é você ter qualidade de vida, é você ter saúde, porque tendo isso você consegue fazer o seu esporte, né? Ter um corpo funcional para você aplicar no seu dia a dia, para você correr, que você corre também, para você jogar no gol, para você fazer outro esporte que você quiser. Eu acho que tendo essa consciência de saúde é o que você leva ao paciente, é o que a gente preza aqui também. Com certeza. Com certeza. Não, e assim, o que é mais bacana também do Eloy, porque assim, ele é aquele cara que mostra as fraquezas também. Exatamente. Por isso que eu acho que o público dele é bem fiel, porque não é aquele negócio, uma máscara que ele utiliza ali na hora, que a vida é perfeita, que nada acontece de ruim. Não, ele mostra quando tá em crise,
mostro quando ele falha. Cara, eu acho que das coisas que mais acontece que a galera fica esperando é quando ele perde, aí ele bota assim, perdemos. O pessoal até fala, mas eu sempre torço por você, mas o perdemos é muito bom no vídeo. Então, querendo não, é legal. É bacana, né? Então, isso aí faz toda a diferença. Então, que você continue assim, que você possa crescer cada vez mais. Conta realmente com a gente nesse processo, tá? Que a gente puder ajudar mais pessoas. Aí no final, tem um cupomzinho de desconto também que vai ter do Eloy para os seguidores dele. Rapaziada, olha que legal. Em todo o tratamento, em consultas, enfim, aí pra gente poder ajudar cada vez mais pessoas, né? Perfeito. Nem combinei com o Giovanni, né? Ele tá sabendo agora. Não improvisa. Mas é que às vezes não dá tempo, né? Da gente... Vem um insight ali que você sabe que eu vou concordar, ou vem um insight que eu sei que você vai concordar. Então a gente sempre preza também em ajudar as pessoas, né? A gente tem alguns projetos sociais que a gente tem aqui. Passou um paciente comigo semana passada, o Diego, que é um skatista profissional. E fui conhecer como que é o esporte dele, a realidade dele atual. Eu vi que a parte financeira pesa bastante. Já fechei uma parceria com ele lá, sem meio que comunicar com o Danilo. O Danilo, não, cara, vamos, tamo junto. E eu já fechei também com o Silvio, também já tocou, já tem... Com o Silvio? Que Silvio? O Silvio, nutricionista da gente. Fechou o quê? Pra ele também, tranquilo? Legal. Já fechou, já um trio aí pra ele de novo. Perfeito. E inclusive esse é importantíssimo, então, pro pessoal que tá assistindo e principalmente a molecada aí que tá sonhando em ser jogador de futebol, que o pessoal também bastante... Vira e mexe tem gente da base aqui tratando, porque quando eu venho fazer a físio, tem uma molecada mais nova que tá lesionando, tá recuperando, transição de volta pro campo. Se na época que eu tava fazendo base, ou até no início da carreira profissional ali, tivesse um acompanhamento com um fisiologista, fisioterapeuta, um médico do esporte, um psicólogo, um psiquiatra ali pra me auxiliar, eu tenho certeza que certamente minha carreira teria sido, não sei se mais longa, mas teria sido mais certa, mais certeira. Eu talvez poderia nesse Grêmio de Osasco ter ficado, talvez essa questão de eu não suportar aos maus tratos que eu sofri, talvez com acompanhamento eu poderia suportar isso da melhor maneira, ou então... Infelizmente no futebol é muito comum, né? Muito comum, cara. Ou então bater de frente mesmo. Falar assim, não, você não pode falar assim comigo, cara. Tipo, não eu abrir mão. Tipo, quer mandar, você me manda embora, mas você não vai falar assim comigo. Você eu não tava na rua, aí você chegou e me adotou. Não, pô, eu fiz todo o processo pra estar aqui pelo meu mérito. Você não vai falar... Tipo, até nessa questão de você ser mais seguro de si mesmo. Então, é fundamental. Se você quer jogar futebol e tá sem clube, até com clube mesmo, muito clube a gente sabe que não tem estrutura com tantos profissionais assim. Se você tiver um acompanhamento desse, sua carreira vai ser muito melhor, cara. Então, isso eu te garanto com certeza. Então pode porque pode a gente também teve um sonho, no nosso caso, de ser jogador. Independente de qual esporte, a gente também teve. Então, quando a gente pega alguns pacientes, algumas outras pessoas que também compartilham desse objetivo, a gente tem uma identidade, né? Não é só tratar uma lesão, fazer uma prevenção, ficar mais forte, estar presente no sonho, né? Eu acho que a gente ajudar alguém a chegar aonde almeja, ser um campeão, depende se é mundial, se é brasileiro, se é paulista, mas vencer, isso pra gente é o que vale. Sim. Faz toda a diferença, né? Perfeito. Então, Eloy, obrigado mais uma vez. Pode contar com a gente sempre vai estar junto aí para trocar ideia, para poder melhorar, para atingir os seus objetivos, né? Agora, se você quiser mandar uma mensagem final para os seus seguidores, para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, o que você falaria para eles? Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui participando desse podcast. Já sou da casa aqui, né? Tô toda semana aqui passando com a galera. Então, para os meus seguidores, primeiro de tudo, obrigado por acompanharem meu trabalho. Para mim é muito importante. Se não fosse vocês assistindo, acho que eu não estaria até hoje gravando vídeo. Estar conversando com alguém é fundamental para um criador. Agradecer aos patrocinadores, a HO Soccer, que me ajuda demais com material para eu estar conseguindo treinar e jogar com materiais de primeiro nível. E aos profissionais, além da player em si, o Danilão, pessoa, CPF e CNPJ, o Giovanni, CPF, CNPJ, o Silvio também, CPF, CNPJ. Agradeço demais. Pedir para seguir, quem não segue ainda, o Eloy GK nas redes, YouTube, Instagram, TikTok, Eloy GK. Pode seguir lá, dá uma moralzinha que eu respondo também. Já o pessoal vai soltar um cupom legal, mas para usar o cupom tem que estar seguindo, tá? Exatamente, tem que seguir o Eloy, tem que seguir a gente. Tem que seguir a player também, Danilão. E outra coisa, o cupom é o seguinte, Eloy 12, por que 12?
São Marcos? São Marcos. Eu gosto de usar 12 também. Olha tá? aí, ó. Eu gosto de usar 12. Então, o cupom ELOI12, então tem 12% aí de desconto nos nossos serviços, tá? É só falar que segue o Eloy e acompanha a gente. Então, não perde tempo não. Usa o cupom ELOI12, vai ter um acompanhamento completo, cara. Isso é de verdade. Não é jabazinho, né? É o que o negócio é bom. Pra mim, a diferença que faz pra minha carreira na várzea e pra minha carreira também fora da várzea, saúde, qualidade de vida, Sim. no horário de lazer, no horário de trabalho sem ser no futebol, é fundamental ter um acompanhamento. Você tá bem com você mesmo, com o seu corpo, com a sua mente, não tem preço. Então pode usar, ELOI12, aproveita, hein? Galera, muito obrigado. Foi um prazerzão estar conversando com você, Tudo Eloy. meu. E até a próxima. Valeu! Valeu!